O tema dessa mensagem é: quando nossas orações parecem não ser ouvidas. Quando as nossas orações parecem não ser ouvidas, né? Aí entramos em crise, ficamos perguntando: Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor não me responde? Será que é os pecados? O que tem? E entramos em crise. Então hoje nós vamos entender um pouquinho que nem sempre é só a questão do pecado, das coisas erradas que fazemos. Afinal de contas, pecado não é somente fazer coisas erradas, é deixar de fazer as coisas certas, é deixar de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, né? Então, mas muitas vezes, o fato das orações não ser respondidas não tem nada a ver com isso, mas tem a ver do alinhamento da minha vontade para com a vontade de Deus, né? Porque quando nós decidimos por Jesus, nós decidimos agora abrir mão de viver para nós mesmos, e sim viver para Ele e por Ele, assim como entendemos que Ele também morreu e ressuscitou para viver por nós. Amém, queridos? Amém ou não amém? Você crê nisso? Ok, Mateus, então, capítulo 26, versículo 35 ao 45. Acharam? Amém? Na verdade, o versículo 36. Mateus 26, 36. Diz assim: seguiu Jesus com os seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhe: assentai-vos por aqui enquanto eu vou ali orar. Diga assim, Getsêmani. Ok, vou continuar lendo. Levou consigo a Pedro e as 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de graça, fala conosco nesta noite, Senhor. Fala conosco, meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, vem falar, vem trazer entendimento, vem trazer consolo, vem trazer conforto à nossa vida, Pai. Fala ao mais profundo do nosso coração, trazendo entendimento, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode clicar aí, amém. E amém. Querido, Getsêmani é um lugar de separação para as nossas vidas, né? Tá mal aí, essa semana também a gente vai ver se consegue adquirir um projetor. Mas o Getsêmani, se você pudesse ver, é um jardim arborizado,
né? É um jardim onde tinha muitas árvores, era um jardim onde o Senhor, ele costumava retirar-se para orar, para que ali ele tivesse liberdade de ter um tempo com o Pai. Pois, queridos, nós sabemos que todas as coisas na nossa vida é importante. A família é importante, o trabalho é importante, o ministério é importante, mas existem algumas coisas que são prioridades. Existem algumas coisas que são essenciais. E uma das coisas que é essencial na nossa vida é a gente ter o nosso tempo sozinho com Deus. É nós termos o nosso tempo na presença de Deus. Porque há momentos na nossa vida, irmãos, que nós vamos passar por desafios muito grandes. Muito grande, e só tem uma forma de nós vencermos esses desafios, só tem uma forma de muitas vezes nós nos mantermos firmes em Senhor Jesus, é quando nós ultrapassamos essa dimensão física. Jesus estava passando por um momento desse, só que o Getsemane não era somente um jardim sossegado. O Getsemane, ali também, significa lugar de prensar, lugar de prensa, lugar onde amassava ali a uva, amassava também a azeitona, né? Era o lagar, era onde era prensado a uva e a azeitona, né? Então, o Getsemane era lugar de prensa. Diga assim, Getsemane, um lugar de prensa, um lugar de separação para as nossas vidas. Queridos, muitas vezes nós oramos, nós declaramos, nós jejuamos, nós repreendemos, nós fazemos libertação, nós quebramos vínculos, e fazemos, e parece que nada acontece, e parece que nada move-se, parece que nada sai do lugar, e começa a vir um desespero dentro da gente, e o inimigo usa dessa situação muitas vezes, para provocar um sentimento em nós, um sentimento de abandono, um sentimento de que Deus não nos ouve, um sentimento de que as pessoas estão nos excluindo, de que ninguém gosta de mim, que ninguém pode comigo. Muitas vezes nós passamos por essa situação. Muitas vezes nós nos encontramos, e o problema não é o pecado, o problema muitas vezes é um tratamento de Deus com a nossa vida. É um tratamento, porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no meu espírito. Só que a minha alma não aceita ser dominada. A alma fala de mente, a alma fala de sentimentos, a alma fala de vontade, a alma fala de consciência. A alma, ela se tornou alma vivente. Então, por muito tempo, a alma procurava resolver as suas coisas da sua própria forma. Quando ela se via acuada, quando ela se via pressionada, ela gritava, ela batia, ela xingava, ela ofendia. Quando ela se sentia ofendido, ela queria ofender, como se aquilo aliviasse ela por um momento. A alma muitas vezes, quando ela se via aflita, ela queria relaxar. A alma fala de sentimentos que foram machucados ao longo da vida, e geralmente por pessoas que nós amamos, e geralmente por pessoas que nós estendemos as mãos, né? A alma, ela é machucada, os sentimentos começam a ser dolorosos, pessoas que nós esperávamos aprovação, reconhecimento, apoio, incentivo, nossos pais, nossos professores, nossos avós, nossos tios, nosso cônjuge, nossos filhos, pessoas, nosso patrão, nosso empregado, que nós esperávamos um reconhecimento, mas a alma muitas vezes está machucada, a alma está machucada, a alma está dolorida, e muitas vezes Deus precisa tratar com isso,
precisa tratar com isso para que a vontade dEle, para que o desejo dEle possa se realizar em nossas vidas. Muitas vezes, nós vivemos atrás de máscaras. Muitas vezes nós temos reserva com liderança, com pastor, com pastora, com funcionário, ou com o empregador. Nós temos reserva, nós não temos coragem de chegar, de se acertar, e ficamos falando coisas por trás, e aquilo vai machucando. E Deus quer te abençoar. Deus quer derramar bênçãos sobre a tua vida. Então Ele te coloca em lugar, Ele começa a pressionar, é o lagar, é a prensa, é Deus amassando a tua alma para ver o que sai, porque quando a azeitona é espremida, o que ela libera? Azeite. Lagar, lugar de prensa. O azeite é símbolo do Espírito Santo. E aí muitas vezes nós só sabemos como é que nós estamos espiritualmente quando nós passamos por esse momento de luta, quando nós passamos por esse momento de esmagamento. Aí o que é que tem saído da nossa boca? Aí o que é que tem saído através dos nossos membros? Como é que nós temos resultado isso? Como é que nós temos agindo isso? E você olha, você repreende, parece que nada muda, mas é Deus tratando conosco, é Deus tratando com a nossa alma, é Deus querendo nos limpar. E aí só tem um jeito, meu irmão, é você falar: seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é duro. Isso é duro. Talvez ninguém saiba, talvez ninguém conheça as suas mazelas, talvez ninguém conheça os seus assombros, ninguém nunca sondou esse quartinho escuro. Sabe o quartinho escuro? Ali atrás tem um quartinho escuro. Falei para minha esposa: cadê aquele quadro de aviso? Deve estar lá no quartinho escuro. Aquele quartinho que a gente não quer nem entrar lá dentro. A gente deixa fechado. A gente não quer nem passar lá. E às vezes nós temos um quartinho escuro dentro de nós. Aquele quartinho, né, Regi? Pelo amor de Deus, Ivana, não inventa de limpar isso, né? Todo mundo tem um quartinho. Vamos fazer limpeza, ó Jesus, né? Então, queridos, o nosso coração também tem uns quartinhos escuros. E muitas vezes nós temos que passar pelo nosso Getsemane. E muitas vezes nós temos que passar para o lugar de prensa, porque Deus quer alinhar a nossa vontade com a vontade dEle, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai em nossas vidas. Amém, queridos? Então o próprio Jesus teve uma hora, ele sabia de que aquilo que estava por acontecer com ele era algo muito terrível, era algo muito doído, era algo mais pior ainda do que o sofrimento físico. Jesus nunca tinha se separado da presença do Pai, mesmo em forma humana, ele sempre na presença do Pai, porque Jesus veio como homem, mas ele não tinha pecado, e é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Então Jesus nunca teve essa separação, mas ele sabia que o meu pecado e o seu pecado ia parar nele, e quando o meu pecado e o seu pecado fosse para ele, haveria uma separação entre ele e Deus, e isso era terrível, isso era um momento muito tenso. E um primeiro segredo que Deus quer trazer para nós aqui, meu irmão, é quando você está passando uma situação difícil, você não consegue vencer isso fisicamente, pois as armas que o Senhor nos deu, não são as armas de milícia que o Senhor nos deu, não são armas físicas, não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, para derrubar todo raciocínio, toda fortaleza. Por isso, meu amado, é necessário você
a entrar no mundo espiritual para você vencer os seus problemas físicos. É necessário você ultrapassar dimensão. Por isso o Senhor Jesus estava constantemente na presença do Pai, porque é somente dessa forma que você vai conseguir caminhar acima do natural, ou de forma sobrenatural. Amém, queridos? Clica aí para mim, meu santo. Todos nós passamos por um momento de pressão, onde temos então que escolher entre a fé e a razão. A razão fala da lógica, a razão fala daquilo que os seus olhos vê. Aqui é que está muito ruim a imagem, que são duas pedras muito grandes, em cima de numa bandeja. Isso era o lagar, isso era o Getsemane. As azeitonas passavam ali e elas eram trituradas, e ali então saiu o azeite. E é assim que Deus faz conosco. Deus permite situações em nossas vidas, aonde nós vamos ser pressionados, né? Você já ouviu falar assim: eu estou sentindo uma opressão? O que é opressão? É uma pressão externa, é uma pressão de fora para dentro. É a situação externa, é a situação que você está vivendo. Às vezes você entra num ambiente e você fala assim: meu Deus, esse lugar está oprimido. Você se sente pressionado, você se sente angustiado. E o próprio Jesus passou por isso. Ele falou assim: a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma, ele está falando do sentimento dele. Ele falou: a minha alma está angustiada, está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. E aí ele chega para os discípulos. Quantos discípulos caminhavam com Jesus? Mas por que ele chamou só os 3? Por que ele chama somente Pedro, João e Tiago? Deus faz acepção de pessoas? Diga se ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Eu tenho 3 filhos. Cada um se relaciona comigo de uma forma. Eu amo os 3 da mesma forma. E dependendo da fase de idade, ele se relaciona conosco de uma forma. Então eu tenho, por exemplo, a Joyce, ela tem uma ousadia talvez de falar coisas comigo que já o Wellington não tem, o Joãozinho, né? E não que eu faça diferença, é porque às vezes um é mais receptivo, um está mais aberto, um quer mais estar com você, um quer mais andar com você, um está mais, às vezes por conta da própria idade, está mais junto de você no dia a dia. Então, ele acaba gozando, desfrutando de uma intimidade maior. E esses 3 dos 12 é aquele que estava com Jesus em todos os momentos, que estava ali, que queria aprender, que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. É aqueles que estava onde Jesus ia, ele estava atrás, eles não mediam esforço. Então Jesus agora estava angustiado, e quando você está angustiado, você quer pessoas à sua volta. Você quer pessoas. Agora mesmo, Margarete falou assim: pastor, não que eu não tenho pastor, que ela tem um pastor dela, mas falou assim: eu quase te procurei, porque essa semana me faltou um amigo. Eu queria um amigo, eu queria alguém simplesmente para chorar, e eu falei, mas podia ter me ligado, né? Então há esses momentos que nós precisamos de amigos, por isso que nós trabalhamos com discipulado, por isso que nós trabalhamos com grupo. Mas mesmo assim, mesmo tendo pessoas ao nosso lado, muitas vezes nós vamos nos sentir abandonados, isolados, esquecidos. Se o próprio Jesus se sentiu assim. E ele chega para os discípulos e ele fala assim: olha, vigiem comigo.
É interessante que quando você estuda o costume dos judeus, eles oram pelo menos 3 vezes ao dia. E subentende-se por esse texto que ele fala assim: nem uma hora vós podeis vigiar comigo. Subentende-se que cada vez que o judeu retira-se para orar, ele orava pelo menos 1 hora. 3 vezes ao dia, 3 horas. E a palavra de Deus diz: vigiai e orai para que não caíres em tentação. Queridos, você tem caído na tentação? Você tem sido muito tentado? Você tem cedido à tentação da ira, a tentação da raiva, a tentação do vício, a tentação da promiscuidade, a tentação da internet, você tem caído na tentação? Como é que está o seu tempo de oração? Como é que está o seu tempo na presença de Deus? Você tem se separado algumas vezes ao dia para ter intimidade com Deus? Ou você tem usado daquele álibi que as mulheres casadas sempre usam? Estou tão cansada, morrendo de dor de cabeça, hoje não. Será que nós não temos feito isso para o Senhor? Será que nós também não falamos: eu estou tão cansado, passei o dia todo correndo atrás das coisas, como é que eu vou ter tempo para ter intimidade com o Senhor? Como é que eu vou ter tempo para me separar para o Senhor? Como é que eu vou ter tempo para me aprontar com o Senhor? Será que nós não estamos assim? Será que nós não estamos trocando prioridade? Às vezes temos tanto tempo para o trabalho, temos tanto tempo para cuidar do corpo, temos tanto tempo, mas o Senhor não, o Senhor pode esperar. E aí você não sabe por que vencido pelo desânimo, você não sabe por que vencido pelo sentimento de inferioridade, pelo complexo de inferioridade, tudo. E é interessante, queridos, que quando você faz as coisas com Deus, para Deus com peso, as pessoas percebem. Você murmura, você fala, você lança a morte. Isso é resultado de não ter uma vida em intimidade com o Senhor. Será que nós não estamos dessa mesma forma? Vigiai e orai. Vigiar é você reconhecer que você é frágil. Quando é que você coloca um guarda em algum lugar? Quando você reconhece que há algo de valor que pode ser roubado, então você coloca ali alguém para guardar, um sentinela. E é isso que o Senhor está falando. Vigiai, reconheça a sua fragilidade. Se Jesus, que é Jesus, reconhecia, por isso ele chama as pessoas para estar orando com ele. Esse negócio de que eu e Deus acabou, então não precisava Jesus ter chamado os 3 para orar com ele. Há momentos que nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Por isso trabalhamos com o discipulado, por isso trabalhamos com os grupos pequenos. E aí ele chega, e ele se retira para orar, e diz a palavra que ele se prostra. Isso é sinal de humildade, de humilhação. Por sinal, quantos aqui têm se prostrado diante de Deus? Ou será que a humildade já foi, que agora perdeu-se o hábito de se ajoelhar? Já nem se prostra mais, já nem se ajoelha mais, já nem se curva mais. Como é que está? Jesus, que é Jesus, ele vai e ele se prostra, ele se ajoelha, ele se prostra e tem, porque vigiar é reconhecer a fraqueza, mas oração é dependência total de Deus. É onde você revela um mundo espiritual, que você não confia nas suas forças, mas que você é dependente totalmente do Senhor. Dá uma clica aí, João. Devemos sondar os nossos sentimentos. Provérbios capítulo 18, 19 diz: muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido
do que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como grandes portas trancadas de um castelo. Queridos, olha só. Muitas vezes nós caímos na tentação de ferir um irmão, de machucar um irmão, de ferir um cônjuge, de ferir um pai, de ferir um filho, por falta dessa dependência. E o diabo sabe que existe uma bênção na unidade, existe um poder tremendo na sinergia, quando os irmãos se reúnem. E por isso nós caímos na tentação e ficamos ferindo um ao outro, porque ele sabe que quando o coração está ferido, Salomão, o homem mais sábio do mundo, escreveu esse provérbio e diz: é mais fácil você vencer uma cidade fortificada do que você conseguir reconciliar com o irmão que está com o coração ferido. E quando eu estou com o coração ferido, a Bíblia é bem clara que antes de você entregar a sua oferta, que muitas vezes, quando se fala de dinheiro, é a única coisa que Deus compara a um outro Deus que é Mamon. Se tem uma coisa forte, é o dinheiro que separa as pessoas. Mas Jesus fala que a falta de perdão é ainda pior. Que ele fala assim: você pode até trazer uma oferta, mas antes de você colocar a oferta, você lembrar que tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta do lado e vai e reconcilia com o seu irmão. A Bíblia está falando assim: olha, eu não aceito a oferta de pessoas que guardam mágoa, que guardam rancor, porque todos são filhos de Deus. E Deus não aceita, é como um pai quando vê os filhos em briga, isso é a maior tristeza. Queridos, por isso que nós temos que ter uma vida entregue totalmente a Deus. Deus não quer parte da sua vida, Deus quer uma entrega total da sua vida. Você tem que se colocar totalmente diante de Deus, porque quando você faz isso, o céu se abrirá sobre a sua vida, a bênção de Deus virá, você encontrará paz, você vencerá, as prosperidades te seguirão e te alcançarão, elas vão te alcançar. Mas são pequenas coisas que você não entende, então Deus tem que te levar para o Getsêmani. Deus tem que te levar para o Getsêmani, para a sua alma ser esmagada, para você sondar o que está dentro do teu coração. Queridos, não permita essas coisas, não caia nisso, não fique com problemas mal resolvidos. Procure resolver os seus problemas, procure perdoar, liberar perdão. Perdão não é sentimento, é uma atitude, é uma escolha. Ninguém pode ter te ofendido mais do que você ofendeu ao Senhor. E Ele diz que Ele é fiel e justo, não somente para nos perdoar, mas também para nos purificar de toda injustiça que possamos ter cometido contra Ele e contra outras pessoas, quando nós confessamos os nossos pecados. Amém, queridos? Deus te ama, meu irmão. Igreja, Deus te ama, Deus quer nos abençoar, Deus quer prover, Deus quer nos dar saúde, Deus quer prover todas as nossas necessidades, mas para isso é necessário nós nos prostrarmos e falar: seja feita tua vontade. Getsêmani é um lugar de tanta pressão, que o Senhor Jesus chegou a suar gotas de sangue. Clinicamente falando, uma pessoa só chega a esse ponto quando está debaixo de uma forte pressão emocional. Você se contrai, você fica tão tenso, que os vasos começam a se romper, e então o sangue começa a sair pelos poros. Haja visto que 70% das nossas enfermidades são enfermidades psicossomáticas, que vêm da alma. Você vai ver quando você está muito tenso, começa a dar dor na coluna. Quando você está muito tenso, começa a ficar com o nervo pinçado. Você começa a ter torcicolos. Isso tudo é doenças da alma. Doença gastrite.
E tudo que é it, doenças da alma. Por isso que quando uma pessoa tem um encontro com Deus e uma fé verdadeira, muitas dessas enfermidades são saradas, são curadas. E isso já é reconhecido clinicamente falando. Jesus estava debaixo de uma pressão tão grande, que ele estava ali, queridos, ele estava ali ultrapassando dimensão. Ele sabia que para ele vencer aquele momento, é somente se ele entrasse no mundo espiritual, porque no mundo espiritual, você é invencível, você é imbatível, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, queridos? Clica aí, João. Fique esperto, o diabo sempre vai tentar te vencer, aonde um dia ele já te venceu. Ele sempre vai querer entrar pela porta por onde um dia ele já entrou. Se o seu problema é dinheiro, ele vai tentar sempre te vencer na área financeira. Se o seu problema é o sexo oposto, ele vai te tentar nisto. Se o seu problema é a internet, ele vai te tentar nisso. Queridos, ele sabe aonde um dia ele te venceu. Ele sabe aquilo que te deixa mais vulnerável. Ele sabe aquilo que te deixa mais irritado. Ele sabe aquilo aonde ele te afronta, aonde ele faz você perder a estribeira. Por isso a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores do mal. Por isso, vigiai e orai, para que você não caia em tentação. Amém, queridos? Getsemane, um lugar de pressão. Getsemane, todos nós passamos por isso. Talvez você esteja passando por um momento desse. Talvez você esteja passando pelo seu Getsemane. Talvez você esteja passando pelo seu lugar de luta, mas eu quero te dizer, não desista, não desista. Este momento não é para a morte, este momento é para a vida, este momento é para a purificação, este momento é para te aperfeiçoar, este momento é para te fazer ainda mais forte, de forma que você possa falar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia! Creia nisso, não desista, não abra mão da sua fé, não deixe as pessoas sepultar os seus sonhos, não deixe as pessoas roubarem o teu ânimo, não deixe as pessoas tirarem o seu valor, porque você é o que Deus diz que você é, você pode o que Deus diz que você pode, você terá o que Deus diz que você terá. Você é amado do Pai. Você é amado. E agindo Deus na sua vida, quem poderá impedir? Ninguém, ninguém, ninguém. Amém, queridos? Clica aí, João. A oração é o 3D celestial, é o seu óculos 3D. Quando você vai assistir um filme 3D, e se você não coloca o óculos, de que forma fica aquela imagem? Tudo embaçado. Às vezes você passa situação na sua vida que você vê tudo embaçado. Parece que você não vê a vitória. Parece que tudo conspira contra você. Parece que ninguém se importa com você. Parece que os amigos te deixaram. Mas tudo é questão de você pôr o 3D de Deus. Olhe para o teu irmão e diz assim, coloque o 3D de Deus. Diga assim, a oração é o que faz você contemplar as regiões celestiais. Amém, queridos? Para que você tenha uma visão nítida do que é o reino de Deus, você tem que ter tempo em oração e meditação. A Bíblia descortina os céus. A oração descortina os céus.
É através da oração e meditação que você consegue sair desse mundo físico. O mundo físico você vê violência, o mundo físico você vê crise à vista, o mundo físico você vê um lugar que não há prazer, o mundo físico você vê pessoas que você não confia, o mundo físico, ele te deixa você num caos, mas quando você prostra os teus joelhos, quando você medita na palavra de Deus, você vai ver santos à tua volta, você vai ver anjos trabalhando ao seu favor, você vai ver um Deus que te ama, um Deus que te provê, um Deus que te assegura, um Deus que te ama, um Deus que vela pela sua palavra. Queridos, coloca o 3D de Deus, coloca o 3D, tenha tempo de oração, tenha tempo na presença de Deus, separe, tudo é importante na sua vida. Mas as coisas de Deus, a palavra de Deus, que bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção. Aonde? Nas regiões celestiais. Mas se você ficar focando no problema, o problema vai se agigantar. Se você só vê o que não presta, irmão, para você ver o que não presta, basta eu olhar no espelho, sim ou não? Tem um monte de coisa em mim que não presta. Tem um monte de coisa. O segredo não é você ver as falhas do irmão. O homem cheio do Espírito Santo é aquele que vê as qualidades do irmão. Não tem mérito nenhum em você ver as falhas. As falhas todo mundo vê. Eu quero ver você ver as qualidades. A mula de Balaão viu os anjos, e ele não viu. A mula tinha uma visão mais aguçada do que o profeta. Olha que coisa. Olha que coisa. Queridos, nós temos que ver as qualidades. 2 Coríntios 5,16, a partir de hoje a ninguém mais veja segundo os olhos carnais. Porque ainda que tivesse conhecido a Cristo dessa forma, agora já não é mais assim. A partir do momento que você aceita Jesus, começa a olhar para as pessoas com os olhos espirituais. Quando Barnabé olhou para Paulo, não viu um perseguidor, não viu um carrasco, não viu um colérico arrogante, mas viu um homem, um vaso escolhido por Deus para fazer a grande obra que Paulo iria fazer. Paulo olha para João Marcos e vê um covarde. Barnabé olha para João Marcos e vê um cara precioso, um cara ensinável, um cara valioso. E investe na vida de João Marcos. Como é que você tem olhado para os seus filhos? Como é que você tem olhado para os seus pais? Como é que você tem olhado para a sua empresa? Como é que você tem olhado para os seus funcionários? Como é que você tem olhado para o seu patrão? Como é que você tem olhado para o seu chefe? Como é que você tem olhado para o seu emprego? Como é que você tem olhado para o seu salário? Como é que você tem olhado para a sua igreja? Como é que você tem olhado para a sua liderança? Como é que você tem olhado para as pessoas que Deus colocou à sua volta? Como é que você tem olhado para a nação que você mora? Para a cidade? Como é que você tem olhado? Você tem inflamado a nação? Você tem falado que a nação não presta? Assim como aqueles 10 espias falaram que a terra que Deus dizia que manava leite e mel não prestava. Como você tem olhado para o seu cônjuge? Talvez você precisa passar mais tempo no lagar de Deus. Talvez você precisa passar mais tempo no Getsemane de Deus. Talvez você precisa aprender mais tempo a liberar o azeite que está dentro de você. Amém, queridos?